Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Brasília e Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República, na capital do país, todas com entrada franca. Todas as conferências e debates serão gravados e também transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Wander Loubet e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. Muito obrigada. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido para suas palavras o produtor executivo Pedro Hortali. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, eu quero registrar aqui que fui efusivamente cobrado para ter objetividade no texto. Pensando sobre isso, a objetividade não é necessariamente uma grande parceira do improviso. E aí falei, bom, minha alternativa para atender a nossa assessora de comunicação foi escrever o que eu gostaria de dizer para vocês aqui agora. É com grande satisfação que realizamos o projeto Diálogos Contemporâneos, cuja programação põe em pauta temas os quais apresentam grandes desafios colocados para a nossa sociedade atual. Semana passada tratamos das vozes dissonantes na internet, ética, liberdade e autoritarismo. Teremos pela frente temas que abordam a sociedade sob o signo da web e tecnologias digitais. E, diante disso, as consequentes alterações no espaço da comunicação mediada. A formação do Brasil, do descobrimento aos tempos atuais, é uma reflexão sobre nossa formação, abordando a herança cartorial, o patrimonialismo e a cultura de privilégios, que todos nós sabemos está incrustada na memória da organização do Estado brasileiro. Estado, Igreja e Democracia, no DNA dos Estados modernos, está a separação da Igreja do Estado. Diante de grupos religiosos cada vez mais presentes nas organizações do Estado, como fica o secularismo? Isso é um tema também que vai ser discutido. Em nossa sociedade altamente consumista, como lidar com a cultura do descarte? E a questão da mobilidade social e empreendedorismo, um excelente laboratório em um país que historicamente convive com as mais altas taxas de desigualdades sociais do mundo. O Brasil é isso. Também vai ter o espaço do amor e da afetividade nas grandes cidades, questão da solidão, isso também vai ser discutido. Para esse conjunto de temas, foram escolhidos alguns dos mais expressivos pesquisadores intelectuais e escritores do Brasil. É, de fato, um presente para todos nós podermos ouvi-los, questioná-los, estabelecendo o diálogo e formando o pensamento crítico, pontos centrais referentes ao objetivo do nosso projeto. O tema de hoje é a educação no Brasil, a realidade contemporânea e os novos instrumentos para a formação de crianças e jovens. Oportunamente, muito oportunamente, agradecemos a presença do professor Renato Giannini, por estar conosco nessa noite,
Agradecemos também ao professor Jaime Teixeira por mediar essa conferência e, finalmente, agradecemos também de forma muito especial a cada um de vocês que está aqui presente nesse momento. Vocês, juntamente com os conferencistas, são, na verdade, o objetivo e o objeto desse projeto. Nenhum desses elementos pode faltar. Então, que tenhamos uma grande conferência e uma boa noite a todos. Obrigada, Pedro. Queremos agradecer o apoio da FM Educativa 99.9, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fertel, Fundação Estadual Luiz Chagas, de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, do site de notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da padaria Toscano e do Território do Vinho. Convidamos todas e todos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, sempre às 19 horas, com entrada franca. A programação está nas redes sociais e no material gráfico que é distribuído aqui na frente, na entrada da Câmara. Antes de iniciar a conferência, informamos que, ao final da exposição do palestrante, haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. As auxiliares de produção, do cerimonial, que vão estar vestidas de preto, elas vão estar posicionadas na plateia para atender o chamado de vocês e entregar o papel, a caneta, para que as perguntas sejam elaboradas. Para o bom andamento dos trabalhos, lembramos também que nós temos 2 horas para realizar toda a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até, no máximo, 15 minutos após a exposição. E aí a gente encerra o recebimento das perguntas. Ao final, o professor Renato Giannini autografará os livros de quem trouxe aqui para pegar o seu autógrafo. Pedimos a gentileza de desligarem os seus celulares. E, para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco o professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. O tema da conferência de hoje é a educação no Brasil, a realidade contemporânea e os novos instrumentos para a formação de crianças e jovens. E para falar sobre esse tema, convido ao palco o professor titular de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Renato Giannini Ribeiro. Eu passo agora a condução da conferência para o professor Jaime Teixeira. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que recebi esse convite para participar dessa plenária, dessa discussão, desse debate. Quero agradecer ao coordenador geral, Pedro Hortali, por estar nos oportunizando também essa presença aqui. Quero dar o meu boa noite especial ao Renato Giannini, filósofo, professor, escritor. E é um prazer, mais uma vez, Campo Grande te receber. Você já esteve aqui em outros momentos, nas jornadas populares, lá do governo do Bife, Bife? Dos anos 90, do século passado, ainda o senhor esteve aqui. Retorna, é um prazer recebê-lo. Quero dizer ao senhor que grande parte dos companheiros e companheiras daqui são professores, são educadores envolvidos com educação básica, educação superior, todas as correntes e vertentes da nossa educação no Mato Grosso do Sul. A nossa federação tem
participado ativamente de todo esse ciclo de debate, e a gente espera que daqui a gente consiga fazer uma leitura cada vez melhor da nossa conjuntura em um ano tão importante como será esse para a sociedade brasileira. Então, a gente ouvir grandes lideranças, grandes intelectuais brasileiros, e essa jornada vai nos proporcionar isso durante 8 plenárias como essas, que a gente faça desse aprendizado, dessa leitura da conjuntura nacional, que a gente possa, ao final do ano, estar construindo um país cada vez melhor, uma nação cada vez mais justa, e exatamente através da educação que nós acreditamos que isso é possível. Ela por si só não transforma a sociedade, mas sem ela, dificilmente a sociedade dará qualquer passo positivo, já dizia o nosso grande educador Paulo Freire. Quero mais uma vez te agradecer pela presença, dizer aos companheiros e companheiras que o doutor Renato Giannini vai ter entre 40 minutos e 1 hora para discorrer, fazer sua palestra. Nós, ao final, abriremos as inscrições para as perguntas. Como já falou a nossa companheira do cerimonial, as perguntas serão somente por escrito, tá? O pessoal vai estar recebendo, e a gente espera que dentro do teto de 2 horas a gente tenha a grande oportunidade de ouvir o professor. Então, muito obrigado pela presença, essa plenária é sua, sucesso para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jaime. Muito obrigado a todos que trabalharam para construir esses diálogos contemporâneos. Contente de estar aqui de novo, já estive num outro em 2009. Espero que o próximo não tarde 9 anos também. Mas, de qualquer forma, estou muito contente de estar aqui e de poder contribuir para discussões sobre questões relevantes, candentes do momento atual. O tema que me foi solicitado é um tema muito amplo, mas eu vou tentar atendê-lo. São 7h32, até as 8h32 eu tenho tempo de falar. Não vou esgotar, mas vou tentar desenvolver um pouco essas questões. Primeiro, quando nós falamos em educação, acho que um recorte importante, não é o único recorte possível, é de um lado a educação básica, de outro lado o ensino superior. Esse recorte é fundamental para a gente entender do que estamos tratando. A educação básica é um direito humano fundamental, essencial. Você tem hoje 14 anos de educação básica obrigatória no Brasil. Para vocês terem ideia, a primeira Constituição brasileira a falar em obrigatoriedade de ensino foi a de 46, 1946. Faz o quê? 70 anos. 4 anos de escolaridade fundamental, e na época isso era entendido como palavras. Quer dizer, não significava 2 obrigações que passaram a disso decorrer nos últimos anos. Primeira, a obrigação do poder público de oferecer as escolas e vagas para todas as crianças e adolescentes na idade da obrigatoriedade. Segundo, a obrigação dos pais de matricularem os filhos. Na época eram só palavras, a Constituição era uma belíssima declaração de intenções sem grande compromisso de execução. A Constituição de 1988, ao contrário, foi interpretada quase desde o seu começo como uma Constituição que obriga o governo a adotar certas medidas. E algumas vezes o Supremo teve coragem de enfrentar o governo e dizer tal coisa está prevista, você não pode fazer tal ação, por exemplo. A Constituição prevê a integração com os povos da América Latina. Você não poderia fazer uma política contra eles. Dando um exemplo, entre outros. Bom, 4 anos em 1946. Em 1967, no período da ditadura, o governo dobrou esse período para 8 anos. O curioso é que não tinham conseguido universalizar os 4 anos e dobraram para 8. E esses 2 períodos, que se chamavam grupo escolar e ginásio, passaram a ter um único nome, que seria 1º grau. Esses 8 anos continuaram obrigatórios até 2000, agora me foge, eu acho que não é 2009, acho que é antes, mas enfim, faz uns 10 anos, no segundo mandato do presidente Lula, eles passaram a ser 14 anos de obrigatoriedade. Isso até espanta, tem gente quando ouve disso, acho que não é verdade. São 2 anos da pré-escola. Você é obrigado a colocar o filho aos 4 anos de idade numa escola. Aos 6 anos começa
o fundamental, que passou, que é o antigo primeiro grau, o antigo grupo ginásio, que passou a ter 9 anos de duração. Cresceu-se de 1 ano e começa-se mais cedo. E ao fim dele também a educação, o ensino médio é obrigatório. Então, foram somados à obrigatoriedade anterior 2 anos antes, um terceiro ano que foi agregado ao ensino fundamental e mais 3 anos no fim. Então, nós temos 2 anos, 9 e 3, 14 anos. E o Brasil está perto de conseguir isso. Nós conseguimos, acho que ainda foi no governo Fernando Henrique, universalizar os 8 anos do então fundamental. Os 9 anos do fundamental estão universalizados, com pouquíssimas exceções. Nossos problemas são os números da pré-escola e do ensino médio, antes e depois do fundamental, portanto, que tem algo como 85% de matrículas no ensino da pré-escola e algo como quase 80% no ensino médio. Mas, então, essa é uma situação. Nós temos que dar a todo mundo essa educação que se chama justamente básica. Aí nós temos muitos problemas, mas só para expor. De outro lado, temos o ensino superior. Aí são muitas as diferenças. Para começo de conversa, a parte da população que, na idade considerada adequada para se entender do que se trata, de 18 a 24 anos, a parcela da população que está fazendo ensino superior ou que já o concluiu, caso de muita gente, 23, 24 anos, é de 20%. Isso é mais que o dobro de 2003. Quando Lula assumiu a presidência, eram algo como 3 milhões, hoje nós temos 8 milhões. Nós mais que dobramos a matrícula, isso se fez por muitos esforços, o FIES é responsável por quase 2 milhões, a expansão das universidades públicas também deve ter levado, aí não tenho dado exato, está entre 1 milhão e 2 milhões, mas aumentou muito a oferta de vagas, e você tem outras formas de atender, inclusive a educação à distância, que foi muito fortalecida no governo do presidente Lula. Então, nós temos no ensino superior 20%, a ideia de universalizar o ensino superior, acho que não existe em nenhum lugar do mundo, porque muita gente não quer fazer, mesmo quando você tem a oferta possível, muita gente não quer fazer. E muitos países desenvolvidos têm um ensino técnico poderoso, que ficaria junto ou agregado ao ensino médio, e que tem 50% dos alunos, por exemplo, na Alemanha, na Finlândia, muito alto número, Japão é muito bom, também Coreia do Sul, são países muito fortes no ensino técnico. Então, nós temos duas situações muito diferentes, quando nós falamos, de um lado, a educação básica, de outro lado, o ensino superior. O ensino superior também tem uma presença do setor privado bem maior. A educação básica é esmagadoramente pública. Tem escolas privadas, mas ela é fortemente pública. Já dos 8 milhões do ensino médio, 7 milhões estão em escolas estaduais. Uma parcela pequeníssima em municipais e federais e menos de 1 milhão em escolas privadas, 10, 12%. Então, nós temos uma presença do setor público muito grande na educação básica. No ensino superior, o privado deve pegar uns 75% das vagas, estou falando ordem de grandeza. Então, nós não estou falando números exatos, é para ter uma ideia. Bom, se nós pegamos a educação básica, a palavra já diz tudo, ela é básica, ela é essencial para a cidadania, ela é essencial para uma pessoa ter direitos, para uma pessoa saber usá-los. Uma pessoa que não se alfabetiza tem uma dificuldade extraordinária de utilizar os direitos. E a alfabetização hoje é entendido na área de educação como sendo saber ler, escrever e matemática. As operações básicas, mais a leitura, etc. Os planos de governo prevêem que até o fim do 3º ano do fundamental as crianças estejam alfabetizadas. Os dados que eu recebi quando eu era ministro eram muito tristes nesse ponto. Eles indicavam que 22% que 22% sabiam escrever, 35% sabiam ler, e 57% a matemática, algo dessa grandeza. Ou seja, você tinha um número muito grande de gente que não sabia ler, não sabia escrever e não tinha o domínio das operações aritméticas. Então, isso é muito grave. E isso exigia muita mudança, tanto que foi feito um pacto nacional para melhorar a educação, a alfabetização.
O estado que é a grande referência no Brasil para isso é o Ceará. O Ceará não é o estado mais rico do Brasil, mas fez um trabalho estupendo com a alfabetização. Eles criaram um sistema pelo qual o governo do estado acompanha os municípios. Lembrem também, não falei isso, mas talvez muitos saibam, mas é bom dizer, que basicamente o Fundamental 1 é dos municípios, o ensino médio dos estados e o Fundamental 2 depende. Os dois concorrem nessa direção. Basicamente é isso. Então, o período de alfabetização, os 5 primeiros anos, escolaridade fundamental, é dos municípios. O que fez o governo do Ceará? Chamou para si, como governo do estado, a tarefa de organizar isso melhor. Então, criou uma série de incentivos aos municípios que alfabetizassem bem. Eles passam a receber uma parcela maior do ICMS do que é previsto em lei. Também criou todo um sistema de acompanhamento, fez formação de professores, montou cartilhas, tudo isso. O êxito é muito grande, a alfabetização no Ceará é uma das maiores, se não for a maior do Brasil. Um exemplo a ser seguido e que não é fácil de seguir, porque o Pacto Nacional pretendia seguir isso, mas o Pacto Nacional não demorou a ter um foco, e talvez tenha sido 2 erros principais, alguns erros tenham sido cometidos, e nós tentamos corrigir no período em que eu estive como ministro da Educação. Por exemplo, o Pacto Nacional tinha saltado os estados, você tem que colocar os estados. O Pacto Nacional também tinha incluído muitas universidades com parceiros, em vez de governo de estado, universidade. E em vários casos isso não deu certo. Grande exemplo de sucesso foi a Universidade de Rondônia, a UNIR. Mas universidades boas, do meu próprio estado de São Paulo, uma universidade muito boa, não tinha agregado nada ao aprendizado dos professores. Esse é um ponto crucial. Se a gente tivesse que dizer, hoje é uma questão fundamental para resolver logo na educação brasileira, é alfabetizar. Porque se você não alfabetiza a criança até os 8 anos de idade, 3º ano do fundamental, você tem um problemão depois, porque essa pessoa vai continuar, vai passar para o 4º, 5º, 6º ano, se ela não souber ler e escrever, ela só vai aprender o que o professor está dizendo. E ela não vai ter nem como redigir isso, como memorizar. Então, o nível de aprendizado dela despenca. São 3 anos em que o aluno tem uma escola em que o professor fala, e é basicamente isso que o aluno vai aprender, mas ele já tem que anotar. E então, se você perder a chance de alfabetizar nesse período, o efeito é muito grave e nós perdemos para a maior parte das crianças essa possibilidade, que é uma lástima. Então, esse é um grande desafio na educação básica. Nós temos um outro grande desafio, que é o ensino médio. O ensino médio tem basicamente 13 matérias, o nome técnico é componentes curriculares, 13 matérias principais, pode haver outras, mas 13 matérias que dão nota, e basicamente são as ciências e seus equivalentes, ciências exatas, da natureza, matemática, biológicas, humanas e algumas matérias de línguas, português, inglês, eventualmente espanhol. O problema que nós temos aí é que, tirando algumas matérias em que praticamente tudo que se ensina é relevante, como o português, em outras matérias, o que os alunos vão usar no futuro pode ser muito variável, em alguns casos pode ser muito pouco. E a tendência forte de muitos professores em muitas áreas é: vamos dar no ensino médio um trailer, uma introdução à graduação com o mesmo nome. Então, por exemplo, você dá em Química uma espécie de introdução ao que a pessoa aprenderia com mais profundidade se fizesse curso de Química. Filosofia, História, pode ser a mesma coisa. Isso cria um problemão, que a maior parte das pessoas não vai fazer. Quer dizer, a maioria não fará nenhum desses cursos, a maioria esmagadora. Não, a maioria esmagadora não fará o curso tal, ou o curso tal, ou o curso tal separadamente. Mesmo todas essas denominações de cursos não serão tão majoritárias, porque se eu for fazer engenharia, direito, medicina, agronomia, enfim, N cursos que existem, você vai ter que, você vai utilizar esses instrumentos, mas você não vai se aprofundar tanto em filosofia, química, o que seja. Então, nós temos um problema aí que precisa ser reformado. A reforma que o governo atual levantou, ela me parece insuficiente, porque eu penso que o que deveria ter como ser a regra em tudo que é educação é: isso vai servir para a vida da pessoa de que modo? Isso é útil? Útil não quer dizer utilitário.
Não é manual de instruções de um celular. Útil é aquilo que, no sentido mais amplo, ajuda a pessoa a viver. Se eu tiver a sociologia bem dada, eu vou entender um monte de coisa sobre a vida social. Vou entender o que é desigualdade social, vou entender o que são políticas públicas, vou entender quais são as necessidades do mundo contemporâneo. Nós estamos aqui falando de diálogos contemporâneos. Nós sabemos que precisamos desenvolver muito a capacitação na educação, que a cultura ajuda muito isso, que a saúde é um desafio gigantesco, tanto que é o tema mais popular durante as campanhas eleitorais, muito mais que educação. As pessoas sabem que elas são doentes e querem se tratar, elas não sabem que são ignorantes, e por isso elas não procuram educação. Uma coisa triste é a ignorância não ter sintomas. Você tem uma gripe, você tem febre, tem tudo. Ignorância não tem sintomas, isso é uma desgraça. Então, ou outras coisas, né? Quer dizer, a gente está convivendo hoje com pessoas que têm trabalhos super elementares, mal vistos, mal pagos, etc., e outras profissões que são totalmente de ponta. Nós temos que aproximar para que todo mundo tenha oportunidades, tenha igualdade de oportunidades. E a educação, obviamente, depois que as pessoas, ou ao mesmo tempo que as pessoas possam comer, se alimentar, se locomover, ganhar dinheiro, tudo, a educação é um dos instrumentos melhores para igualar as oportunidades. Então, o ensino médio é deficiente nisso. Eu imagino o ensino médio diferentemente do que é hoje. Por exemplo, eu imagino que você poderia tentar articular, tentar usar, por exemplo, química e biologia relacionado às coisas que as pessoas estão vivendo. Biologia poderia, sem deixar de ser exposta de maneira científica, estar muito articulado com o corpo das pessoas. Bio é vida, justamente, quer dizer, como que o corpo das pessoas reage à biologia, ou melhor, como reage a tais ou tais coisas, o que o professor de biologia pode ensinar que ajude nisso, que tenha exemplos e realidades do cotidiano que impacte a própria vida da pessoa. E não podemos ter biologia dada só para aquele que vai no futuro exercer uma profissão que use biologia. Biologia tem que entrar na vida, química tem que entrar na vida. Então, vários dos químicos que eu conheci, dos grandes químicos que eu conheci, eram cozinheiros estupendos. Cozinhar, culinária, tem a ver com a química, é uma química aplicada. Então, você tem muitas maneiras de articular essas coisas. Eu tenho um projeto de curso de filosofia no ensino médio, que é 1 ano de ética, 1 ano de teoria política, 1 ano de lógica. Todos esses pontos com filósofos de carteirinha, mas todos eles ajudando as pessoas a melhorarem a vida. Precisamos de pessoas que saibam tomar decisões éticas. Precisamos de pessoas que, quando vão votar daí a pouco, com 16 anos de idade, os brasileiros votam, e muita gente nunca teve uma aula não partidarizada, de forma alguma, mas uma aula sobre direita, esquerda, parlamentarismo, presidencialismo, voto distrital, voto proporcional, etc. Todas essas coisas, né? Tá. Pedindo para eu aproximar o microfone mais da boca, eu atendo. Tá bom agora? Melhorou? Então, bom, então, todas essas questões mostram o poder da educação. Você pode formar uma pessoa de maneira que ela tenha muita capacidade, pela educação que teve, para descobrir coisas novas. E aí há algo que tem a ver com a definição mesma de educação. Educação é uma palavra de origem latina, que se compõe do verbo ducere e da partícula inicial ex. Ducere é uma palavra que vai aparecer em conduzir, reduzir, induzir, deduzir. Ducere traz a ideia de movimento, movimentar, levar, por assim dizer, conduzir. Esse é o sentido básico de ducere. Ex é uma preposição que em latim indica saída de dentro para fora. Então, educar é conduzir de dentro para fora. É conduzir do lugar que está fechado, o dentro, a família, que deu à luz essa criança, criou essa criança. Eu acho uma coisa linda da língua portuguesa, a palavra criança vem de criar. E a nossa ideia é que você está criando uma criança até que ela se torne um adulto. Não é uma criação instantânea. Está criando pela educação, criando pela formação, desde a que vem dos pais até a que toda a sociedade faz. Há um provérbio moçambicano muito bonito que diz: precisa de uma aldeia para fazer uma criança.
Quer dizer, a criança cresce justamente porque tem toda uma aldeia em torno dela, toda uma aldeia tendo interlocução com ela e tudo mais. Bom, então, nesse caso, o que eu tirar de dentro para fora? Eu vou se tirar a criança da família, do aconchego do lar, desse mundo que pode ser extremamente acolhedor, mas também pode ser extremamente cruel, e fazer essa pessoa se socializar, descobrir a sociedade. Então, na escola, ela vai ter contato com adultos que não são seu pai, com crianças da mesma idade, colegas, que não são seus irmãos. E é claro que a primeira tendência dela vai ser encarar o professor como substituto do pai e da mãe, os coleguinhas como substitutos dos irmãos e irmãs. E ela vai ter que aprender que não é assim. Ela vai aprender algo que vai ser, às vezes, doloroso, porque não vai ter o amor que se espera ter na família, vai encontrar dificuldades, mas que também vai ser extremamente bom para o crescimento dela como ser humano, porque ela vai descobrir um mundo muito mais complexo que o da casa dela. É por isso que, por exemplo, o homeschooling, a educação em casa, é insatisfatório, porque ele acaba deixando a pessoa nesse ninho sem a pessoa nunca sair do ninho, hiperprotegida talvez, e talvez também limitada nas suas capacidades, porque quem é a mãe, quem é o pai que consegue dar 13 matérias para o filho? Praticamente impossível. Então, mesmo que você seja rico e contrate um monte de professores, você vai ter uma dificuldade muito grande de que esses professores façam... quer dizer, você não vai conseguir socializar a criança, que é o grande problema. Então, educar é abrir para o mundo. Falei, sair de dentro para fora, sair do aconchego da família para a sociedade. O meu sinônimo disso é abrir para o mundo. Educação é mostrar que existem outras coisas no mundo, muito além do que a gente convive no aconchego, que seja ele bom ou que seja uma clausura, uma prisão, tem de tudo nas famílias. Então, esse é o ponto que eu acho que é crucial na educação, e a educação básica deveria proporcionar uma formação que levasse a isso. Em outras palavras, o nome ensino médio é um nome ruim, porque médio sempre supõe que vai haver uma coisa depois. Idade Média, nenhum medieval sabia que ele vivia na Idade Média. Eles só ficaram sabendo, o ser humano só soube que houve a Idade Média quando todos os medievais já tinham morrido há muito tempo. Ou seja, você tem que ter um tempo depois para chamar algo de médio. Então, quando você chama de ensino médio, a partir do ensino superior, você está indicando que essa pessoa ficou incompleta. Eu acho isso muito equivocado. Por um lado, a educação é sempre incompleta, qualquer nível que seja, mesmo que você faça doutorado, é incompleto, porque o conhecimento nunca se completa. Por outro lado, o ensino médio, como termina a obrigatoriedade, como culmina 14 anos de escolaridade, ele tem que formar uma pessoa que saiba o essencial para viver. Isso significa, entre outras coisas, essa pessoa vai, pouco depois de terminar o ensino médio, ela terá 18 anos, alguns terão até antes, e com 18 anos ela pode assinar contratos. Um contrato te obriga, pode ser casamento, pode ser compra, pode ser venda, pode ser compromisso de trabalhar, de morar em tal lugar. E que formação essa pessoa teve até então para saber o que ela faz quando vai assinar um contrato? Alguma aula no ensino médio falou de contratos, responsabilidade, escolhas? Difícil, muito difícil. Talvez em filosofia alguém pudesse falar disso, mas os currículos de filosofia não tratam disso. É nesse sentido que eu acho muito do que se ensina é inútil. Se ensina muita coisa que não é importante, mas na hora que essa pessoa tem que entender coisas. Por exemplo, pegue um jornal. Geralmente no jornal você vai ter um primeiro caderno que trata muito de política. Então aí, se você tiver uma formação em ciência política, é bom para você entender. Terá um caderno chamado Cotidiano, Cidades, Geral, tem inúmeros nomes possíveis. Esse caderno vai tratar de desigualdade social e dos dramas da vida contemporânea. Esgoto, água, tudo que é problema que a gente tem na vida e que são muito grandes. Um curso bom de sociologia, já no ensino médio, ensinaria a ler isso, ensinaria a entender o que é a desigualdade, quais são os problemas da vida contemporânea. Vocês estão no Estado que tem um poder agrícola muito grande, desenvolveu muito
a tecnologia na lavoura, na agricultura de modo geral, na agropecuária, digamos. Desenvolveu-se muito. Agora, um dos resultados disso é mandar embora trabalhadores que moravam no campo, porque o trabalho deles se tornou desnecessário, com mecanização e tudo mais, e eles vão para as cidades. Então, quando nós vemos o aumento de produtividade do agribusiness, por exemplo, nós podemos não estar enxergando o custo que ele espetou na sociedade como um todo, em algumas pessoas em especial, as que têm que deixar o campo, e na sociedade como um todo, sob forma, para os primeiros, de terem que começar a vida de novo, procurar emprego, passar por privações, e na sociedade como um todo, tendo que pagar a expansão da cidade, construção de encanamento, distribuição de luz, telefone, arruamento, asfaltamento, tudo mais, é uma conta gigantesca. Será que, no fim, o aumento da produtividade da soja, do gado, compensa esse custo que foi socializado? Na velha frase de Celso Furtado, um país que privatiza os lucros socializa os prejuízos. É um exemplo muito claro disso. O aluno tem que entender esse tipo de coisa. Isso não é nada partidário, são fatos. E você tem que entender, de preferência também, que esses fatos podem ter uma interpretação mais assim, mais socialista ou de esquerda, se quiser, e uma interpretação mais liberal ou mais de direita, se quiser. Você pode interpretar muitos. Você tem nas democracias, geralmente, um partido que quer mais ênfase na produção, na desregulamentação, no avanço da economia pela iniciativa privada, e outros que colocam mais ênfase nas políticas públicas, no estado de bem-estar social, etc. Isso, em vários países da Europa, se consolidou. Por exemplo, a tal ponto que, mesmo na alternância de governos, você não destrói o estado de bem-estar social. A Alemanha não destrói, a Holanda, que é governada há muito tempo pela direita, não destrói. E você passa a ter, então, discussões que são nesse nível. Vou expor para vocês uma discussão que eu acho muito interessante. A Holanda. Na Holanda, 2 meses antes das férias, que geralmente são em julho, que é no verão deles, todas as famílias da Holanda recebem um cheque férias. Esse cheque férias só pode ser gasto em férias. Não pode ser gasto em outra coisa. Não pode trocar por comida, trocar por passagem de ônibus, nem nada. Só férias. E a ideia qual é? Quer dizer, isso vem dos impostos, é claro, né? A ideia o que é? Que faz bem para todo mundo tirar férias. É bom para a saúde mental, saúde física, convivência familiar, tudo mais. A isso se poderia responder que viola a liberdade das pessoas, uma vez que há pessoas que podem não querer tirar férias, ficar trabalhando, etc. O entendimento holandês é: a pessoa que toma essa decisão, ela envolve muitas outras pessoas nas consequências da decisão dela. Se eu sou um pai de família e decido não tirar férias, nem que seja para melhorar a renda da família, eu posso adoecer, posso chegar até o ponto de adoecer gravemente, de minha família me perder. Eu posso também desenvolver algum tipo de doença por causa de não ter repouso, não limpar a cabeça, que é uma coisa que férias pode fazer. Então, vocês veem, em primeiro lugar, a escolha foi uma escolha ideológica, por assim dizer. Ou você valoriza mais a iniciativa privada, ou valoriza mais a política social. Mas o curioso é que todas as políticas sociais, nos últimos anos, que vieram da esquerda, têm sido valorizadas pelos analistas econômicos como sendo econômicas para a sociedade. Exemplo, na Escandinávia, regra o afastamento dos pais do trabalho por 2 anos depois do nascimento de cada filho. Só que esses 2 anos têm que ser distribuídos pelo pai e pela mãe. E nenhum pode ficar afastado menos do que 6 meses. O mínimo é 6 meses. Então, não pode dizer, a mãe vai ficar 2 anos e o pai não vai ficar 1 dia. Não, o pai tem que ficar 6 meses, o máximo que pode ficar é 1 ano e meio. Se eles quiserem 1 ano, 11 meses, 13 meses, tudo bem. Mas qual a ideia? A percepção das pesquisas é que essas crianças desenvolvem menos doenças mentais, se educam com mais facilidade e a criminalidade na faixa delas é bem menor. Ou seja, você tem... Estava dizendo, uma política que é adotada por um valor
ideológico seria mais esquerda, o resultado é positivo para todos. É positivo economicamente, é positivo para a economia, é positivo também de um ponto de vista liberal. Uma sociedade madura consegue enxergar isso. Ela não pensa só em termos ideológicos, ela pensa em termos do resultado disso. Ela não fica confinada nos seus valores, que é uma parte lamentável do que estamos vivendo hoje. Gente que pega valores, às vezes valores muito toscos, e não consegue nem sequer olhar a realidade, olhar o que isso traz, o que deixa de trazer, o que é uma lástima. Bom, então com isso eu acho que eu percorri um tanto algumas questões que eu considero importantes da educação básica. Tudo isso eu desenvolvi num livro que está para ser editado, que é o Reflexões sobre o meu período no Ministério. É um livro de política, sobretudo, mas também de educação. Vai se chamar A Pátria Educadora em Colapso. Então, foi o período que eu justamente assisti, quer dizer, o lema do segundo mandato da Dilma, infelizmente, entrou em colapso e foi liquidado. Mas, enfim, tentar ver o que levou a isso, sem também fazer um livro ideológico defendendo isso, ou repetindo o que todo mundo diz todo dia nas redes sociais sobre golpe, etc., que eu, enfim, me cansa ler 300 variações do mesmo texto. Mas, de qualquer forma, então, sobre educação básica, esses pontos são talvez os fundamentais. Ensino superior. Ensino superior tem que ser muito modificado também. Nós temos um problemão para começo de conversa, que é o fato de que temos cerca de 2 milhões dos 8 milhões de nossos alunos de ensino superior cursando Direito, Administração e Pedagogia. São cursos que incluem muitos cursos de má qualidade e nos quais a empregabilidade é muito baixa no fim do curso. Em Direito, por exemplo, talvez 20% de quem terminou Direito passe no exame da OAB, que autoriza a pessoa a advogar. Então, você tem 80% por ano que nunca vão advogar. Tiveram um diploma de Direito, são bacharéis em Direito e não são advogados, que foram reprovados no exame da ordem, que agora é nacional, se não me engano. No caso da administração, é uma faixa de 20% também que consegue ter um emprego em administração. A gente vê o tempo todo pessoa que cursou administração nunca usou isso. O problema que você tem aí é que você passa a ter muita gente se formando, sobretudo em faculdades pagas, que consideram esses 3 cursos mais baratos porque eles não requerem equipamento tecnológico. Então, é o famoso sistema do chamado CUSP-GIS. Então, o professor fala, mas você não tem que investir propriamente na faculdade e tudo que se arrecada é dinheiro. Para vocês terem só uma ideia disso, alguém sabe quantas faculdades de Direito tem no Brasil? Eu vi alguém levantar a mão? Não. Não acredito que ninguém saiba quantas faculdades de Direito tem no Brasil. Alguém? Oi? Certo. Para ser exato, entre 1.100 e 1.200. Alguém sabe quantas faculdades de Direito tem no mundo fora do Brasil? 1.100. O Brasil tem metade das faculdades de Direito do mundo, gente. Não tem nada que justifique isso, é um absurdo total. Vocês acham que dá para fechar? Não dá para fechar. Praticamente impossível você fechar. Você tem de tudo, mas tem também pela lei, para o MEC fechar uma faculdade ruim, ele tem que dar um prazo de 3 anos para ela se emendar, depois tem que uma segunda vez avaliar e está ruim. Enquanto isso, ela formou um monte de gente que não aprendeu nada, que não tem nenhum conhecimento para isso depois. Então, esse é um problema terrível no ensino superior. O que nós precisaríamos do ensino superior? Acho que a grande ideia nesse ponto foi uma ideia que surgiu na Federal do ABC e na Federal da Bahia, que é o bacharelado interdisciplinar. A ideia era fazer um curso de graduação de 3 anos, mais amplo, não pseudo-profissionalizante, como muitos são. Vários cursos, você faz o curso todo, mas você sai com um diploma, capacita você a exercer uma profissão, mas a profissão não existe, ou contrata muito menos gente, ou você logo fica obsoleta, porque o que aprendeu deixou de acompanhar o ritmo do que está sucedendo. Então, a ideia do bacharelado interdisciplinar é: você aprende as linguagens básicas. Você aprende essas linguagens básicas e, a partir disso, você pode ter vários empregos, várias profissões que não requerem necessariamente um aprofundamento numa única área. Quais profissões? Estão surgindo o tempo todo.
Agora, um letramento científico é muito importante para qualquer coisa que você vai fazer na área tecnológica. Então, conhecer matemática, biologia, física e química é fundamental nessas áreas. Nas áreas de humanas, você também pode fazer uma associação de várias dessas matérias e fazer um conhecimento bom de alguém que vai lidar com o ser humano. Muitos tipos de trabalho com o ser humano você tem, que crescerão com isso. O ponto de partida é o seguinte: você faz 5 anos de direito, decora código, aprende tudo isso, depois é reprovado no exame de ordem, você perdeu 5 anos. Aí, ponto e vírgula, há uma resposta a isso: mesmo que você seja reprovado no exame de ordem, você aprendeu a escrever melhor, a falar melhor, a raciocinar melhor. Então, você, de fato, mesmo reprovado no exame de ordem, você aumenta a sua renda. Existe um ganho salarial, que é um lado positivo. Mas, diante disso, não seria melhor a pessoa ter melhorado sua renda com um curso que fosse mais amplo, em vez de um curso que, como todos os cursos, tem uma tendência um tanto técnico, como direito? Então, um curso mais amplo. Você pode aprender literatura, aprender a escrever, aprender inglês, aprender as ciências humanas, e você pode ter uma capacidade de fazer o que os bacharéis em direito que não passaram no exame de ordem, talvez tenham menos, que eles ficaram 5 anos num foco só e perderam. Então, essa é uma ideia importante do bacharelado interdisciplinar. E olhem, está difícil. Ele não é fácil. Porque o que acontece? O aluno da UFABC, que faz o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, quando ele termina, ele geralmente ficou tão empolgado que ele faz mais 2 anos e se forma em engenharia. Não quer ficar só bacharel, quer ser engenheiro. É bom, mas por outro lado, existe todo um espaço que não é atendido com isso. Na Bahia você tem vários tipos de bacharelado interdisciplinar, mais focado em humanas, mais focado em exatas, vários. O resultado geralmente é bom, mas tudo na educação é demorado, tudo é difícil, tudo é complicado. É um transatlântico. Você tem que andar e você sabe que os resultados vão ser muito demorados. Quando eu era ministro, eu formulei uma proposta que eu chamei de onda educativa, e que eu vou descrever melhor nesse livro, e essa proposta seria o seguinte: você ter como meta no Brasil, cada ano, você pegar 5% dos alunos que estão entrando na educação obrigatória aos 4 anos de idade e garantir que esses 5% tenham uma educação de alta qualidade. Cada ano você acrescentaria 5%. Então, no primeiro ano você pega 5% de 4 anos, no segundo você pega 5% de 4 anos e aquele 5% que agora tem 5 anos do ano anterior. No terceiro ano, 5% de 4, 5% a mais de 5, 5% a mais de 6 e por aí você iria. Mas para você garantir que cobrisse todos os alunos, isso daria 13 anos para ir do começo ao fim e mais 20 anos para cobrir todos os percentuais que eu falei. Vocês veem, e isso exigiria muita coisa, muito trabalho. O que isso exigiria antes de mais nada? Primeira coisa, você teria que mudar faculdades, garantir que as faculdades formassem esses alunos fossem boas. Teria que se livrar das faculdades ruins e garantir que as boas fossem realmente boas, afinadas com ensinar a ensinar. Segundo lugar, você teria que construir os prédios, toda essa parte de infraestrutura. Para você construir o prédio, você tem que começar 2 anos antes do aluno estar lá, que demora, sei lá, todo de 1 ano, 1 ano e meio. Para você formar o professor, ele tem que ter completado 4 anos de curso antes do aluno começar a ter aula. E antes disso, você tem que ter o currículo do curso, o corpo docente. Então, você teria que formar a faculdade uns 6 anos antes de começar o curso. Vejam como tudo teria que estar encadeado. E você teria que garantir mais verba, constantemente uma expansão da verba ininterrupta, porque você teria que subir tudo isso. Então, é por isso que eu digo, na educação é muito complicado, não é fácil. Então, se nós quisermos, e se nós entrarmos um dia num projeto como esse da onda educativa, nós precisaríamos, no momento que ele entrasse, garantir que ele se expandisse em termos de dinheiro e garantir também que ele fosse cada vez mais que ele fosse cada vez de mais alta qualidade.
de modo que depois você conseguisse universalizar as oportunidades, a igualdade de oportunidades. Parar de ter uma pessoa que tem um lugar na faculdade, um lugar na vida, só porque ela nasceu numa família mais abonada. Que é uma coisa que o sistema de cotas começou a desconstruir, mas que está muito longe de ser realizada no Brasil. Bom, essas são, de um panorama rápido da educação, seriam os pontos principais. Realidade contemporânea. Realidade contemporânea é de algo que você pode olhar de dois lados. Você pode dizer que o laço social se desagregou, que nós somos hoje muito menos empenhados na construção e manutenção de laços sociais, que numa sociedade como a nossa, líquida, sobre todos os aspectos, como diz o Zygmunt Bauman, numa sociedade desse tipo, nós temos uma tendência muito grande a não nos comprometermos e a desfazer os elos de compromisso. Casamento, amizade, emprego, tudo isso é muito fácil de ser desfeito. Então, isso cria na nossa sociedade uma fragilidade muito grande. Ela se torna uma sociedade, talvez, mais doente emocionalmente do que outras. Por outro lado, esses fenômenos são resultado de uma maior liberdade das pessoas. Quer dizer, eu disse o laço social hoje está por um fio, por assim dizer. Mas, por outro lado, se eu chamar o laço social de elo social, que é um termo que muitas vezes foi usado, e que eu não gosto porque elos prendem. Enquanto laços tramam, articulam, elos prendem. O que é um elo social? Ele é quase um grilhão, quase uma algema. Então, nós estamos numa sociedade em que quando você sente uma relação, uma posição como sendo algo que te aprisiona, você tem mais liberdade de desfazer isso. Um casamento ruim, um emprego péssimo, tudo isso no passado não teria redenção, hoje tem. Então, são dois lados da mesma moeda. Eu posso celebrar a liberdade que nós temos de nos desfazer do que é ruim. Eu posso lamentar o pouco engajamento das pessoas nas relações em que elas entram. Mas é a mesma coisa. Quem vai dizer quando a relação está ruim e como você sabe se a relação está ruim e uma pessoa se livrou dela, ou se a pessoa não teve coragem, energia, capacidade de resolver os problemas e superá-los? Uma coisa que se diz com frequência sobre casamentos sucessivos, namoros sucessivos, que as pessoas que neles entram repetem os mesmos defeitos. Quer dizer, você muda de parceiro ou de parceira, na nova relação você vai ter os mesmos defeitos, talvez, e assim vai, a não ser que você faça um esforço muito grande para mudar isso, e talvez esse esforço você pudesse ter feito com seu antigo parceiro ou parceira. Ou seja, a mesma questão que é da liberdade é também da insegurança. E nós estamos numa sociedade que é assim. O que nós temos, o que nós podemos fazer? Nós podemos, e eu penso que devemos, pensar mais o que é a preservação dos laços que nós temos. E, ao mesmo tempo, temos que saber muito bem o que cada um de nós quer, para ver se tal qual relação de emprego, de amor, mesmo de amizade, se tal qual relação está nos dando o que nós queremos. Vejam como é difícil separar aí a correta noção, a correta avaliação de si próprio e a vaidade. Uma pessoa pode achar que uma relação está ruim para ela, porque ela é vaidosa, ela quer mais do outro. E a outra pessoa pode estar lhe dando muitas coisas boas, e ela pode não enxergar, ou pode ser que a relação seja ruim mesmo. Então, esse é um ponto muito difícil da realidade contemporânea. Eu diria que toda a questão do líquido, do Bauman, se sintetiza nisso, mas pegando também o lado positivo, não estou pegando só o lado negativo. Você tem pessoas que só lamentam o lado negativo. Esse lado negativo existe, mas, por exemplo, para dar um exemplo equivalente, as pessoas que falam de homens políticos de 80, 100 anos atrás, que eram honestíssimos, que nunca pegaram nada de dinheiro público para eles, etc., podiam ser honestíssimos, mas provavelmente eram oligarcas. Então, talvez não levassem dinheiro público para eles, mas favoreceriam políticas que beneficiavam o seu grupo, sem contar que provavelmente eram racistas e machistas. Então, nós temos uma série de coisas aí que não vale mais. Não adianta falar de quando se confiava num fio de barba, etc., porque isso foi outra situação. Quer dizer, seria muito bom a palavra das pessoas valer, nem sempre vale,
Mas nós não podemos ficar só numa rememoração do passado, nós temos que ver qual é a realidade contemporânea e qual a educação que você tem que dar nessa situação. Eu tenho 2 livros a respeito, um deles eu vi nas mãos de professores do curso de Educação, é Humanidades, um novo curso na USP, é uma proposta de curso que eu fiz para a USP, e deveria entrar, tanto que o livro tem esse título, e aí teve uma querela politiqueira qualquer no Conselho Universitário e não foi aprovado o curso. Então, o livro nem foi, não sei nem se algum dia será reeditado, porque ele não corresponde a uma realidade, é só um projeto. E o outro é a Universidade e a Vida Atual, que são uma série de ensaios discutindo o que a universidade deve oferecer. Nos 2 livros, um ponto que eu acho fundamental é o seguinte: você tem que preparar uma pessoa para as mudanças na vida. Isso quer dizer, você tem que formar uma pessoa que saiba mudar de paradigmas. Se você aprendeu a fazer as coisas de um jeito e não consegue mudar de jeito, você corre sérias limitações na sua vida. Essa abertura sempre ao conhecimento, à educação, mas, sobretudo, a mudar os pressupostos é fundamental na educação hoje superior. Por isso que tudo que ensina rotinas é limitado. Se aprender rotinas, protocolos de trabalho, legal, mas você tem que ver para trás disso. Se um profissional de saúde aprender os protocolos com os quais ele lida com as pessoas, tem que entender qual a razão desses protocolos. Porque se não entender, no dia que os protocolos forem mudados, ele não vai saber por quê. Tem que ser capaz disso. Então, esse é um ponto que me parece crucial nessa questão. E o último ponto que me foi colocado são os instrumentos para melhorar a educação. No texto, inclusive, mais desenvolvido, está falando sobretudo de instrumentos digitais. Pois bem, esse é um ponto muito sério que nós temos. Nós temos hoje instrumentos digitais muito bons para o aprendizado. Você pode, se tiver internet, acessar uma quantidade gigantesca de vídeos, de exercícios, etc., online, que te capacitam a melhorar sua educação. Isso está aberto a um número enorme de pessoas, praticamente universal. Alguns desses lugares são pagos, outros não. Então, o alcance disso é muito grande. Porém, aí nós temos um problema muito sério, numa sociedade desigual como o Brasil. Quem tem mais acesso a isso tudo é quem tem banda larga. Banda larga você não tem em toda parte. Quem mora em habitações mais difíceis, como favelas, quem mora em periferias, quem mora no campo, dificilmente terá banda larga. E isso explica um pouco um fenômeno terrível, que é com todo o investimento que o governo Lula fez na educação, e Dilma também seguindo, entre 2005 e 2013, um dado que eu recebi do presidente do INEP, tão logo eu entrei no MEC, entre 2005 e 2013, se dividir por 5 estratos sociais, de 20% cada um, dos mais ricos aos mais pobres, se nota que os mais ricos melhoraram bem nos indicadores do indicador do desenvolvimento da educação básica. Melhoraram bem. Eles ganharam em 8 anos, 1 ano a 2 anos de aprendizado, que quer dizer, o aluno de 8º ano, de 2013, estava já aprendendo que em 2005 o aluno só de 9º ano aprenderia. Entendeu? Que ele ganhou isso. Quem tinha nível socioeconômico mais elevado. E você vai descendo, quando você chega nos 20% mais pobres, o número ficou imutável. Em 8 anos de políticas públicas, de melhora, de tudo mais, ficou imutável. Então, a desigualdade social ela tem um peso muito grande nessa questão toda do país, na questão das pessoas, dos próprios instrumentos serem usados. Eu faço parte do conselho de um centro integrado de educação básica, o CIEB, e o CIEB procura justamente ver como a tecnologia pode melhorar a educação. E uma coisa que eu coloquei de cara para eles foi, se nós queremos discutir o sentido ético dessas políticas, vou ficar de pé um pouquinho, só que estou meio cansado. Se nós quisermos discutir o sentido ético, nós temos que fazer 2 perguntas sobre qualquer coisa que se coloque na educação. Primeira, melhora o aprendizado? Segunda, reduz a desigualdade social? Aumenta a igualdade de oportunidades? Se essas 2 perguntas não forem feitas e não forem respondidas, você não está fazendo educação.
Quer dizer, você pode estar fazendo outra coisa. Repito, a primeira é, tal medida melhora o aprendizado, os alunos vão aprender melhor, vão saber mais, vão conseguir acesso melhor. Segunda, com isso você vai reduzir a desigualdade. O problema é que muitas medidas que melhoram o aprendizado podem manter a desigualdade, devido a essa dificuldade de acesso. É claro que nós temos que colocar essas medidas novas. Claro que não vamos proibir de usar smartphone, de usar computador, de usar internet, ninguém. Ao contrário, é muito bom. Mas nós temos que estar muito atentos para que isso seja realmente universal, para não agravar de novo a desigualdade. Um exemplo da desigualdade é o PIBID. O PIBID é uma ideia genial, o programa de bolsa de iniciação à docência, que o Brasil tinha o PIBIC, Iniciação Científica, que pegava os melhores alunos de graduação e dava uma bolsa de iniciação científica para eles depois irem ao mestrado mais bem formados. O problema do PIBIC, ele desestimulava o aluno de dar aula no ensino, na educação básica, porque estimulava a fazer pós-graduação. Então foi criado, por volta de 2007, talvez, o PIBID, Iniciação à Docência, 97 mil bolsas. E aí, quando eu assumi o MEC, o presidente da CAPES veio me falar que ele tinha mandado fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes, e não tinha feito provavelmente por causa do resultado que ele obteve, já deviam saber qual era o resultado. Ele cruzou o CPF de quem teve bolsa PIBID, já tinha saído, e o CPF de quem era professor na rede pública do ensino básico. E viu que só 18% dos alunos que fizeram PIBID foram dar aula no ensino básico. Ou seja, o objetivo daquele programa não foi atendido. 82% não atenderam. Resultado disso, o que você pode fazer? Você vê como a desigualdade social abocanha o que é feito para reduzi-la. No caso, havia reitores que diziam para ele, o PIBID é ótimo, melhorou a qualidade do curso de graduação, temos alunos que estão passando em concurso da Caixa, concurso da Petrobras. O PIBID não foi feito para isso, gente. Foi feito para dar igualdade de oportunidades, dar boas aulas para alunos não só carentes, mas todos, inclusive os carentes. Então, esse é um problema. Esse país tem tão fortalecida a desigualdade social dentro dele que ela aparece. E quem é beneficiado por políticas de inclusão, etc., muitas vezes repete a mesma coisa. Vou concluir dizendo uma coisa que sempre me chama muito a atenção, que é o seguinte: os nossos cursos universitários, que custam muito dinheiro ao país, estou falando dos cursos públicos, que são gratuitos, e que estão geralmente entre os melhores das universidades, do ensino superior, os nossos cursos universitários, eles não formam alunos com responsabilidade social. O aluno não sai deles pensando, eu tive uma oportunidade tal de fazer medicina, numa excelente faculdade, direito, engenharia, sei lá o que mais. Cursos que às vezes são verdadeiros, dão uma vida muito mais vantajosa para a pessoa, claro que mediante trabalho, mas dão uma vida vantajosa. Pessoas que fazem esses cursos não pensam como que eu vou melhorar a sociedade, como que o exercício da minha profissão vai me fazer melhorar a sociedade. Vejam, isso é totalmente diferente de ocupar a reitoria. Ocupar a reitoria, fazer passeata, manifestação, tudo bem, mas se o aluno de graduação, que fez tudo isso, no dia que se forma, ele não pensa em usar a sua profissão para melhorar a sociedade, para mim não valeu nada. Toda a militância, toda a gritaria dele. Foi apenas uma passagem de tempo, da mesma forma que se ela jogar futebol, qualquer outra coisa. Tudo respeitável, tudo digno e tudo sem nenhum valor moral. Porque o valor moral estaria em você dizer, eu vou exercer minha profissão com responsabilidade social. Vou exercer a minha profissão para melhorar esse país. Isso é raro, é muito raro. E esse é um problemão na nossa educação. Nós teríamos que rever o ensino superior. Eu acho que o bacharelado interdisciplinar é importante, a gente exigir qualidade é importante, tentar reduzir a nossa proporção de faculdade de direito no mundo seria importante, mas acho que o decisivo mesmo é o seguinte: você ter certeza que ao formar uma pessoa, essa pessoa está querendo contribuir para ter um país mais justo, uma sociedade mais justa, e não uma pessoa que apenas quer ganhar dinheiro, que sente que, enfim, que não deve nada a uma sociedade que a formou, porque é preciso uma aldeia para formar uma criança.
Todos nós fomos educados graças a uma sociedade. Então, nós devemos algo a ela. Então, é isso, gente. Agora é a discussão. Obrigado.